Oi galera da Hyper Academy, eu sou Marcelo Nóbrega e eu estou acompanhado aqui pela Elisa Tawil, que é sócia da MTWL, uma empresa de comunicação, e também é mentora de liderança e carreira. A gente vai bater um papo sobre esses temas todos aqui. Então, Elisa, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de estar com vocês. E fala um pouquinho então como é que é ser mentora de liderança e carreira. Bom, Marcelo, isso é uma coisa nova na minha vida. A mentoria surgiu de um processo de transição de carreira. Eu sou arquiteta de formação e tenho 15 anos de mercado imobiliário. Eu continuo atuando no mercado imobiliário, mas num processo de empreendedorismo. Eu empreendi há 2 anos. Sim. E nessa vida empreendedora, você percebe muitos elementos que você tem, que às vezes dentro de uma empresa você não tem condição de enxergar que você tem essas ferramentas e essas características. E nesse processo todo, eu comecei a identificar algumas qualidades ao meu respeito e fui em busca de grupos ligados à liderança feminina, grupos ligados à liderança, e me envolvi não só com o tema, mas também num curso que eu vou me formar agora em junho, que é um curso de liderança avançada para mulheres, que eu comecei em San Diego no ano passado, me formo agora em junho. Então foi nesse processo de redescobrir ou descobrir algumas características a meu respeito que eu desenvolvi essa nova habilidade ligada à questão da mentoria. Então tudo que eu vivi recentemente, eu hoje tenho condição de aplicar de maneira muito consistente, porque eu fui buscar lá fora metodologias e técnicas e ferramentas para poder aplicar isso a quem também hoje procura mais conhecimento e mais visão no seu processo de desenvolvimento de carreira. Então essa transformação surgiu primeiro num dilema seu, pessoal. Sim. Você foi buscar apoio, recursos, entender isso e agora você vai se dedicar a ajudar outras pessoas a resolverem seus dilemas pessoais também. Quem são as pessoas que te procuram para a mentoria? São pessoas que hoje estão com alguma dificuldade relacionada à sua carreira, ou alguma barreira, ou uma dificuldade de enxergar algo na sua carreira e precisa de uma ajuda para não só enxergar, mas construir um plano de ação. E eu faço um paralelo porque a minha vida na carreira como mercado imobiliário, como uma desenvolvedora no mercado imobiliário, eu sempre estive num cargo de gerente de negócios. Então, meu papel era construir o planejamento para aquele empreendimento imobiliário, aquele prédio, aquele complexo imobiliário, ficar pronto. Então, você sai de uma ideia, de um ideal, e você tem que chegar num prédio entregue. Então, se a gente fizer um paralelo isso para a nossa vida, às vezes a gente sai do ideal do que a gente quer para a nossa carreira, mas não sabe como chegar lá. Então, eu ajudo você a construir esse processo. Então, eu só consegui traduzir isso com outras ferramentas, mas aplicar isso na vida de quem precisa hoje de um trabalho em conjunto. Perfeito. Então, é mentoria de liderança e carreira. Isso. Vamos focar em liderança especificamente. Define para mim liderança. Olha, eu gosto muito de uma frase que diz: liderança não é gestão. Porque você ser um bom gestor não te faz um bom líder. A minha visão é o que te faz um bom líder. Primeiro, você ter um autoconhecimento, você saber muito bem, se conhecer profundamente. E no processo de autoconhecimento, de saber quem você é, saber das suas forças, né, das suas dificuldades, das suas sombras também, você conseguir respeitar o outro e o ambiente onde você está. Então, saber gerir não te faz um bom líder. A liderança, ela acontece quando você tem um autoconhecimento, um conhecimento do outro e desse ambiente. Então, a minha frase que eu completo é: liderança não é gestão, é um estado de espírito. E também é algo que a gente pode aprender? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a liderança, eu acredito muito que a liderança você não aprende, você descobre ela dentro de você, porque ela sempre existiu. Você só não consegue identificar e caracterizar isso dentro de você, porque você precisa de um processo de olhar internamente. E muitas vezes esse olhar interno ele acontece no momento da nossa vida, da nossa carreira, ou muito avançado, ou você ainda não tem condição, se você é muito novo, de entender o que esse processo está te trazendo, qual a mensagem que esse processo te traz. Então, é realmente um momento ideal onde isso acontece. Você tem que aceitar esses sinais, estar atento a eles, por isso é importante você ter esse seu sonar ativo, né, para entender que esses sinais aparecem na sua vida e respeitar isso e receber esse processo de conhecimento como um processo de você desenvolver sua autoliderança. E o que você aporta então para as pessoas que trabalham contigo é justamente essa metodologia, esses recursos, esses assessments para ajudá-la a encontrar a liderança dentro dela. Sem dúvida. E sem desenvolver dúvida. e trazer para fora.
Sem dúvida. E como que você desenvolve isso em você e no outro? Porque é importante você também trabalhar para... A hora que você tem um conhecimento, eu falo um conhecimento, se ele não é compartilhado, ele não é um conhecimento. Que é aquele processo da jornada heróica de Joseph Campbell. Quando você termina um ciclo de uma jornada heróica, você não conclui ele se você não compartilha, se você não divide. Então a liderança, ela também só é liderança se você compartilha e consegue mostrar para o outro o potencial que o outro tem dele mesmo. Você já encontrou pessoas que ocupavam posições de liderança e que desistiram de ser líderes depois desse processo? Olha, ainda não que teve esse processo de desistir de liderança. O que eu já encontrei são pessoas que não querem assumir cargo de liderança. Então, e isso antes realmente de chegar numa posição. É a pessoa que se assume como uma pessoa que não está preparada, ou uma pessoa que realmente não quer passar por esse processo. É um processo difícil, é um processo duro, é um processo que você tem que enfrentar muitas dificuldades pessoais. Então, tem gente que não está preparado ou que não quer mesmo. Fala, não, eu estou bem onde eu estou e eu não quero assumir cargo de liderança. Mas isso é bom, né? Porque evita um fracasso no futuro, possivelmente. Ou muito trabalho para se descobrir, se preparar e realmente agir como líder. Eu acho que isso é bom porque isso respeita a diversidade. Okay. Porque até mesmo numa empresa, você tem líderes e você tem pessoas que não são líderes. Você tem cargos que não são cargos de liderança. E você sempre vai precisar de pessoas que querem ser líderes, que querem ser e precisam ser e têm essa habilidade para ser líderes, e pessoas que não têm, não querem ser. Então, essa diversidade e entender que essas pessoas complementam, né, esse caldo empresarial, digamos assim, mas essa diversidade empresarial é fundamental. Se todos fossem líderes, quem queria não ser? Né? Não precisa de carregador exatamente, de piano também, exatamente. Né, no dia a dia. Todo mundo traz uma perspectiva, uma experiência, uma bagagem e aporta algo no trabalho, no final das contas. Você falou agora de diversidade. Então, vamos abordar um pouco como é que é ser um líder feminino e um líder masculino. Existe essa diferença? Como é que é isso? Em termos de liderança, não. A liderança ela é inerente ao gênero, né, ao sexo. O que acontece é que a liderança ela traz elementos que são elementos de características mais femininas ou características mais masculinas. Isso não tem nada a ver com sexo ou com gênero. Então, a gente falar de comportamento, se você é uma pessoa mais amável, uma pessoa mais assertiva, por exemplo, são características que são ou de um polo mais feminino ou de um polo mais masculino. E o que esse conceito, e aí é um estudo que eu faço, é um estudo do tipo de liderança que chama liderança Shakti, que é o equilíbrio desse poder feminino e masculino nos negócios. É uma metodologia que foi desenvolvida pela Nilima Bhatt e o Rajesh Sisodia, a base, né, do meu estudo, do livro que eles escreveram. Então, essa metodologia ela traz o entendimento de que para você ser um líder consciente, você trabalha na busca do equilíbrio desses polos. E existe uma diferença se você está trabalhando num nível de consciência, de uma liderança consciente, ou num nível de uma liderança inconsciente. Porque se você está trabalhando num polo, vamos falar de um polo masculino, que tem muito foco, muita disciplina, muita assertividade, se você vai para uma esfera de liderança inconsciente, você pode se tornar agressivo, você pode se tornar uma pessoa arrogante. Então, saber dosar esses polos, você precisa recorrer para o outro extremo. Então, se você está trabalhando num polo masculino, no nível inconsciente, você vai precisar buscar no polo feminino aquilo que te leva para o nível de consciência e o nível de equilíbrio. Por isso que a gente tem que ter sempre os dois e consciência de quem nós somos e de que a gente precisa buscar em nós mesmos ou no outro para achar esse equilíbrio. E é por isso, então, que quando a gente tem times com homens e mulheres, a gente tem times mais fortes. Você tem perspectivas diferentes na mesa. É isso. É isso. É por isso que a gente vê dados, pesquisas que mostram que mais mulheres em cargos de liderança aumenta a produtividade. E, por outro lado, a gente também mostra que menos mulheres, né? A gente tem um dado da McKinsey, do Women in Workplace, de 2018 agora, que diz que se você tem mulheres que são sozinhas, aquelas mulheres que a gente chama de asúnicas, né? Uma equipe inteira masculina e só uma mulher, apenas uma mulher na equipe. Isso mostra que aumenta até 80% a chance não só de assédio, diversos tipos de assédio eu estou aqui citando, mas como você aumenta a questão de índice de violência, de essa mulher sofrer de outros tipos de agressão, não só a questão do assédio. Então é importante que a diversidade aconteça, é importante que tenha essa visão da inclusão e da equidade. É muito diferente falar de igualdade e equidade. É importante ter essa equidade para entender que com esse ambiente plural e diverso, ele é bom para todos.
Existem vários estudos acadêmicos, científicos, com metodologia que mostram que times com equilíbrio de gêneros são realmente mais produtivos, como a gente diz, né? Mas por que isso não acontece? Quais são os obstáculos para isso acontecer nas empresas brasileiras? Isso é uma ótima pergunta, porque eu faço parte de um grupo de empoderamento e liderança feminina da FISESP, que é a Federação Israelita de São Paulo. E um certo dia a gente fez essa pergunta lá dentro e alguém respondeu assim, o cargo está aí, a mulher está aí, ela vai lá e ocupa o cargo, do tipo, é o teu papel ir lá e ocupar o cargo. E se a gente for olhar de uma maneira muito pragmática, os cargos estão aí, por que as mulheres não ocupam esses cargos, né? O que falta é o entendimento do todo, né? É o entendimento dessa união. Quando eu falo equidade, é realmente que o todo tem que trabalhar para que isso aconteça. Então, o homem tem que trabalhar para que isso aconteça, a mulher tem que trabalhar para que isso aconteça, a empresa tem que trabalhar para que isso aconteça. E é por isso que precisam existir diretrizes, como a gente tem a diretriz que está sendo questionada agora, da questão do mínimo de 30% de mulheres, por exemplo, em cargos de governo. Então, são dados, como a gente tem, às vezes, a questão da cota, se a gente tem que discutir se vale ou não vale ter cota, quanto tempo vai demorar para que as mulheres atinjam esses cargos. Então, quais são as diretrizes, né? Vou traduzir isso em diretrizes. Quais são as diretrizes que as empresas, os empresários, né, têm que adotar para que isso aconteça? Então, acho que tem os dois pontos. A gente tem que olhar isso como uma via de mão dupla. Você tem as mulheres se preparando cada vez mais para assumir esses cargos, né? Então, as mulheres usando essa palavra que eu não gosto muito, mas se empoderando, que eu uso a palavra de fortalecendo. As mulheres estão se fortalecendo, estão buscando conhecimento e fortalecimento pessoal para estarem aptas e preparadas para assumir esses cargos. E as empresas se preparando para adotarem ferramentas, diretrizes e políticas para recebê-las. Mas hoje já é verdade, bom, a população é metade homem, metade mulher, e já é verdade que as mulheres são mais preparadas, pelo menos no estudo formal, do que os homens. Né? A gente tem mais mulheres se formando em nível de graduação e em nível de pós-graduação. Então ainda falta as empresas fazerem a parte dela também. Sim. Você comenta algum caso concreto que você conheça de alguma empresa brasileira que conseguiu inserir mais mulheres em posições de liderança? Que fofo, né, ele perguntar essas coisas. Peraí, agora dá um pause que eu preciso ver, assim. A gente não ensaiou essa lá embaixo. Não, pergunta um caso recente, porque eu tenho um caso que não é brasileiro, da L'Oréal. É o caso Eu falei brasileiro, mas vamos tirar. Vou para a pergunta direta. Mas não mais mulheres, algum caso que te destaca, assim, em relação... Não é liderança feminina? Não, porque você perguntou que tem mais mulheres do que homens, assim, que esse caso de equilíbrio. Não tem um número. Mas o exemplo é que conseguiu equilibrar inseriu mais mulheres. O exemplo é de... Não, eu ia dar um exemplo agora da Jamie Kern, que é fundadora da IT Cosmetics, que ela desenvolveu uma empresa dela, uma empreendedora, e quando a L'Oréal comprou a empresa dela, ela se tornou a primeira CEO mulher da L'Oréal em 108 anos de história. Então, que é uma visão de como as mulheres às vezes conquistam esses espaços também por conta do seu empreendedorismo. Como é que eu posiciono isso, então, assim, fala um exemplo. Quais são os caminhos que as mulheres podem atingir cargo de liderança? Eu posso dar esse exemplo. Dá um exemplo de como as mulheres podem atingir posições de liderança em empresas. Eu vou te dar um exemplo que eu conheci recentemente. Eu fui comprar uma maquiagem e na escolha da marca, eu decidi escolher por uma marca que eu não conhecia a CEO daquela marca. E fui estudar sobre ela. E descobri que a Jamie Kern, que é a fundadora da IT Cosmetics, ela desenvolveu a sua marca de cosméticos aos 39 anos. Ela empreendeu como mulher por conta de um problema que ela teve na pele chamado rosácea. Ela desenvolveu uma maquiagem que cobria esse problema de pele dela e a empresa dela foi tão bem sucedida que a L'Oréal adquiriu a empresa dela por uma compra milionária dos Estados Unidos e ela se tornou a primeira CEO mulher em 108 anos de L'Oréal. Então isso mostra que o empreendedorismo feminino também pode ser o caminho para você se tornar uma líder numa grande empresa como a L'Oréal. Sem dúvida nenhuma. Ou da sua própria empresa, né? Como ela Sem dúvida. Ela foi líder 2 vezes. Legal, bacana. Vamos encerrar agora. Dá uma mensagem para quem está assistindo a gente sobre esse contexto de liderança feminina nas empresas. A minha mensagem para você é uma mensagem que ela tem essência da liderança Shakti, que diz o seguinte: o líder que você é a pessoa que você é. É importante você se conhecer, é importante você buscar por esse conhecimento
E é mais importante ainda você exercer a liderança da pessoa que você é. Obrigado, Elisa. Obrigada.